Olá a todos, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar o estudo do Novo Testamento. O que fala sobre o dízimo nos Evangelhos? E o Messias, ele confirma que devemos devolver os dízimos nas igrejas? Então fica comigo até o final do vídeo, que nós vamos tirar definitivamente essa dúvida. Vamos lá? Mateus, capítulo 22. O título é A Questão do Tributo. Explicando o título. O que é tributo? Tributos são impostos, taxas ou contribuições cobrados sobre a renda ou o patrimônio das famílias e empresas pelo Estado, de forma a arrecadar fundos para a utilização em projetos de infraestrutura, obras públicas e gastos que envolvam o bem comum de uma população. No versículo 17, dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Então, quem estava questionando o Messias aqui? Os discípulos que os fariseus enviaram de propósito para encontrar alguma falha no Messias. Por isso, eles vieram com essa pergunta: é lícito pagar o tributo a César ou não? No versículo 18, Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? No versículo 19, mostrai-me a moeda do tributo. Então o Messias olhou para os discípulos dos fariseus e disse: Me mostra a moeda. E eles lhe apresentaram um dinheiro. No versículo 20, e ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Ou seja, de quem é esta imagem e esta inscrição? O Messias perguntou. No versículo 21, disseram-lhe eles. Eles quem? Os discípulos dos fariseus, de César. Então, o Messias lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esse versículo é muito utilizado nas igrejas para impor a cobrança dos dízimos. Mas o próprio título já explica que estamos falando de tributos. Tributos esses que o povo judeu deveria pagar a Roma, ou seja, a César, pois eles é quem governavam naquela época. Mas teriam que cumprir a lei de Moisés também, que era pagar ao templo. Por essa razão, o Messias falou: Dai a César, ao governador de Roma, o que é de César, e a Deus, o templo, o que é de Deus. Um recadinho bem rápido aqui. Caso você não seja inscrito no canal e queira acompanhar a série sobre o dízimo, peço que te inscreva no canal e ative as notificações, para que você seja notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. E caso você esteja chegando hoje no canal e queira acompanhar a série desde o início, temos uma playlist inteira sobre o assunto. Peço também que ao final do vídeo deixe o seu gostei ou não gostei. Voltando ao vídeo, todos acima de 20 anos deveriam pagar esse tributo, como diz na lei de Moisés. Então, eles deveriam pagar o tributo para César, porque era Roma que governava naquela época, mas também existia a lei de Moisés, pois o templo existia. Então, eles tinham também que pagar esse tributo que estava na lei de Moisés. Onde a gente encontra essa palavra? Em Êxodo, capítulo 30, versículo 11. Então o Senhor disse a Moisés: Toda vez que você fizer o censo dos israelitas, cada homem que for contado pagará ao Senhor um resgate por si mesmo. Com isso, nenhuma praga ferirá o povo quando você o contar. Então, eles tinham que, em determinado tempo, ter a contagem do povo, ou seja, o censo. Toda vez que tivesse a contagem do censo do povo, eles deveriam pagar um resgate por si mesmo. No versículo 13,
cada pessoa contada entregará uma pequena quantidade de prata como oferta sagrada ao Senhor. O pagamento corresponderá a meio ciclo com base no ciclo padrão do santuário, equivalente a 12 gramas. Versículo 14. Todos os homens de 20 anos para cima entregarão ao Senhor essa oferta sagrada. Então, qualquer homem que tivesse mais de 20 anos, toda vez que tivesse o censo, todo ano que tivesse o censo, eles deveriam fazer o pagamento desse imposto. Se o rapaz completasse 20 anos, a partir dali, ele deveria todo ano, toda vez que tivesse o censo, fazer o pagamento para o templo. Essa era uma lei que existia na lei de Moisés. Como o templo ainda estava erguido, ainda estava de pé, na época que Roma estava governando e que o Messias estava aí, eles deveriam cumprir essa lei de Moisés, embora tivesse outra lei de Roma. Por isso o Messias falou: dai a César, a Roma, o que é de Roma, mas dai a Deus, ao templo, o que é de Deus, porque essa lei era para o povo de Israel. Aí talvez você se pergunte, mas o Messias pagava imposto também? Então a gente vai verificar que sim, que ele pagava imposto, embora o Messias ele era da tribo de Judá, descendência de Davi. Ele não tinha essa obrigação de pagar os impostos. Então a gente vai verificar aqui Mateus capítulo 17, versículo 24 ao 26. O imposto do templo. Depois de chegarem a Cafarnaum, esse imposto é exatamente aquele que eu estava lendo para você ali em Êxodo. Depois de chegarem a Cafarnaum, os cobradores de imposto das 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: seu mestre paga as 2 dracmas? Porque ele já tinha mais que 20 anos. Pedro responde: sim. Quando Pedro entrou em casa, Jesus o antecipou. O que você acha, Pedro? O Messias perguntou. De quem os reis da terra cobram alfândegas e impostos? Dos seus próprios filhos ou de outros? De outras pessoas, respondeu Pedro. Então, os filhos estão isentos, declarou o Messias. Mas, para que não os possamos escandalizar, vai ao mar, lança o anzol e pega o primeiro peixe que apanhar. Ao abrir sua boca, você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e dê a eles para pagar meus impostos e os seus. Então, observe que o Messias, sim, pagou os impostos, ele pagava esses impostos. E por que ele questiona Pedro aqui quando ele fala de quem os reis da terra cobram impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Por que ele faz esse questionamento? Porque, como eu falei, ele era da tribo de Judá, descendência de Davi. E como Davi matou o gigante, eles estariam isentos de pagar impostos. Eles não teriam essa obrigatoriedade. O Messias não teria essa obrigatoriedade, porque ele era da casa de Davi. Mas mesmo assim, o Messias pagou. A gente encontra essa palavra lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25. Ora, os homens de Israel estavam dizendo: vês esse homem que sempre sai para desafiar Israel? Ao homem que o matar, o rei dará grandes riquezas, e ele lhe dará sua filha em casamento, e isentará a casa do seu pai de impostos em Israel. Ou seja, a descendência de Davi não teria obrigatoriedade de pagar impostos, mas, mesmo assim, eles cobraram o Messias e, mesmo assim, o Messias pagou. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em resumo, paga o imposto para Roma e paga o imposto da lei de Moisés. É isso, é imposto, não tem nada a ver com dízimos, tá certo? Então, as igrejas não podem utilizar essa palavra para justificar uma cobrança de dízimo. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos que ficaram até o final do vídeo
e deixando claro que você faz da sua vida o que você quiser. Eu não estou aqui para dizer o que você deve fazer ou não. Se você quer continuar, através dessa palavra, devolvendo o seu dízimo para a sua igreja, a vida é sua. Eu estou aqui para lhe mostrar a verdade através da Bíblia. Se isso te agrada ou não, aí é com você. Mas aqui você vai ouvir a verdade. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus não tem nada a ver com o dízimo que as igrejas cobram. Tá certo? Que o Criador os abençoe e fiquem na paz. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.